usando, Senhor, a vida do seu servo, pastor Paulo, Pai, para estar nos ensinando mais e mais a tua palavra. Que o nosso coração, Senhor, seja uma terra fértil, ó Deus, para que possamos ouvir a tua palavra e possamos dar frutos, ó Pai. Já arrependimento, ó Pai, diante da tua presença, e possamos ter uma novidade de vida, Senhor, ao longo do decorrer das nossas vidas, ó Pai. Que as pessoas possam ver essa diferença, né, em nós. Esteja, Senhor, conosco nesta tarde. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Pai querido, pela minha vida. Me capacita e me usa conforme o teu querer. Muito obrigada por tudo. Perdoa as minhas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Gostaria de ler, se os irmãos puderem acompanhar, Provérbios 1:7, que fala com relação a conhecer a palavra do Senhor. Tem que haver mudança, né? Quando nós nos colocamos na disposição. Provérbios 1:7. Amém? Amém. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E lá também em Salmo 32, Salmo 32, 8 e 9. Eu achei muito forte, né, esses dois versículos. Amém? Salmo 32, 8 e 9. As palavras desse versículo, achei que pesa muito ao coração, né? Quando a gente despreza a palavra do Senhor. Aí diz assim: eu o instruirei e me ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como um cavalo ou burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Nós somos totalmente diferentes dos animais, né? Nós somos seres racionais. Então, que a palavra do Senhor possa verdadeiramente fortalecer os nossos corações e que haja novidade de vida, haja diferença. Que sejamos realmente o sal da terra e a luz do mundo. Hoje nós entramos no capítulo 13 de Êxodo. E eu coloquei no grupo, né? Que os irmãos estivessem participando, quem tiver alguma dúvida e quiser hoje esclarecer com o pastor Paulo, terá essa oportunidade. E aí, antes do pastor Paulo passar a palavra para o pastor Paulo, o pastor Paulo ele lançou alguns tópicos, né? Para nós estarmos pensando no capítulo 13 de Êxodo. O primeiro tópico é a consagração dos filhos a Deus. O segundo, uma nova etapa na vida, né? De Israel, uma nova oportunidade. O terceiro, a dependência única em Deus. O quarto, a coluna de nuvem, né? Que é a coluna de fogo. A coluna de nuvem e a coluna de fogo, né? Quer dizer, a proteção de Deus. O quinto tópico, a redenção dos primogênitos. O sexto, o deserto, né? Que fez Israel descer, esse período de 40 anos, né? Isso, pastor? E a sétima, a companhia de Deus na jornada, né? Que com certeza foi garantida nesse período do deserto. E um tópico que tocou muito ao meu coração, que eu conversei com o pastor Paulo, foi o tópico 3, que é a dependência única que nós temos em Deus. Eu gostaria de estar, o pastor Paulo, né, está me ajudando para a gente entrar um pouquinho mais nesse tópico, no decorrer da lição. Tá bom? Eu passo a palavra para o pastor Paulo. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus por mais esta oportunidade. E nós estamos na sequência do estudo do livro do Êxodo e relembrando aos irmãos que a ideia é que agora, no caso do povo de Israel, é que eles estão sendo preparados por Deus na disciplina, na organização e no desenvolvimento espiritual de suas vidas. Nós não podemos esquecer que este povo, a
acaba de sair do Egito e eles não têm ainda uma comunhão íntima com Deus. Ledo engano da nossa parte achar que Israel já saiu do Egito crendo em Deus, já saíram do Egito prontos para cultuar a Deus. Não, Israel não tinha o tipo de comunhão que eles teriam mais tarde. Tudo isso foi justamente quando eles vão para o deserto e lá vão receber de Deus as instruções. Então nós vamos ler, são só 22 versículos, capítulo 13, nós vamos ler todos, e esses 22 versos, até peço para que a gente leia alternadamente, eu leio um e os irmãos leem outro, então eu vou ler os ímpares e os irmãos me ajudam lendo os pares. E esse capítulo é dividido em duas partes. A primeira que trata da consagração dos primogênitos, dos versos 1 até o 16, e depois do verso 17 ao 22, que vai tratar de Deus guiando, orientando e estando presente na vida de todo o povo de Israel. Então diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saísse do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no meio de vós sais. A Bíblia aí é o primeiro mês deles, né? Para nós seria o janeiro. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou aos teus pais te dar, terra que mana leite e mel, então guardarás estes ritos neste mês. Durante 7 dias comeram pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. 7 dias se comerão pães ácimos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. E naquele mesmo dia farás saber o teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E será como um sinal na tua mão, por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás os estatutos a seu tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e aos teus pais, quando haveria de lhes dar. Separaram para o Senhor o primeiro nascido de todo o reino. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se não os resgatares, será desnucado, mas todo o primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Quando seus filhos te perguntarem: significa isto? Digo-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu os resgato. Será isto por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com tua forte
Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo ao Mar Vermelho, e os israelitas saíram do Egito, preparados para atacar. Tendo, pois, partido de Sucote, não é esse, né? 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois este havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etam, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite uma coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvens, de dia nem a coluna de fogo de noite. Que maravilha, irmãos! Quantos ensinos, quantas coisas nós, além do que eu anotei aqui como tópicos, nós poderíamos dialogar, nós poderíamos juntos discutir e ver como Deus opera maravilhosamente. Pastor. No verso 17, poderia ler, parece que no meu, não sei se é questão de versão, parece que foi incompleto. Verso 17 diz o seguinte: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Aí faltou um pedaço. Devo ter lido só um pedacinho. Irmãos, eu gosto muito de tentar observar algumas coisas nos textos, né? E uma coisa que eu observei aqui é que enquanto o povo estava lá no Egito, Deus foi instruindo eles como eles deveriam agir e celebrar a Páscoa, sempre falando com eles no futuro: quando sairdes, quando fores, quando sacrificares, né? Mostrando que eles iriam sair e iriam cumprir a vontade de Deus, que era a celebração da Páscoa. Agora, Deus os tirou, eles já estão fora do Egito, aqui no capítulo 13, já estão a caminho, já estão na jornada, vão atravessar o mar já, e Deus começa a fazer outras promessas, porque o texto, na maioria dos versículos, está no futuro, mostrando a eles que Deus não se esqueceu das promessas que havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, de que os seus descendentes habitariam a terra de Canaã. Então veja aqui, Moisés está instruindo o povo agora, da parte de Deus, dizendo o seguinte: quando chegarmos lá, quando entrarmos lá, quando ocuparmos a terra, que Deus nos encaminhará, nos levará até lá. E isso nos mostra que Deus jamais se esquece das suas promessas, dos seus compromissos, e pede a nós, única e exclusivamente, que nós possamos servi-lo também com fidelidade. E aí, então, dos versos 1 ao verso 16, aqui do Êxodo 13, nós temos a questão da consagração dos primogênitos. E eu coloquei aqui como palavra-chave, no caso, a consagração. E por que é que tem essa questão da consagração dos primogênitos? A pergunta é: por que Deus, agora que o povo está liberto, não são mais escravos do Egito, Deus agora pede a eles, de certa maneira, Deus está exigindo deles, Deus está fazendo com que eles se comprometam em entregar a Deus, consagrar a Deus, separar para Deus
todos os filhos que nascessem da primeira, ou seja, o filho primogênito, o primeiro que nascesse, deveria ser consagrado a Deus. E a ideia é, por quê? O que Deus está pedindo o primogênito para ele agora? Quem me ajuda? Sabe por quê, irmãos? Que na verdade todos os primogênitos deveriam ter morrido lá no Egito. E não morreram os primogênitos filhos de Israel. Os filhos dos israelitas, dos hebreus, não morreram, porque Deus usou de misericórdia. Deus livrou os filhos dos hebreus, não só os filhos dos hebreus, mas as crias, os animais também dos hebreus. Nenhum morreu dos primogênitos, porque Deus é um Deus de misericórdia. Então, como Deus havia livrado estes filhos da morte, agora estes filhos pertencem a quem? Nós, por exemplo, fazendo aqui uma comparação, já fazendo uma contextualização, fazendo uma aplicação para as nossas vidas. Então, vou pegar o casal aqui como exemplo. Irmão Ivan e a irmã Beth. Quando a filha nasceu, o que veio na mente de vocês em termos de agradecimento a Deus? Então, quando por que nós aprendemos com a palavra de Deus que os filhos são bênção nas nossas vidas? E na verdade os filhos são bênção para as nossas vidas também, não só nas nossas vidas, né? O sentido é um pouco diferente, mas no final dá a mesma coisa. Então a ideia aqui é a seguinte: nossos filhos não são nossos. Não são nossos. Nossos filhos pertencem a Deus, assim como nós também. Então, o que a Bíblia está nos instruindo, nos ensinando neste ponto? Que Deus nos deu a condição de ter estes filhos, e a nossa responsabilidade gira em torno de instruí-los e entregá-los então, desde a tenra infância, aos cuidados do Senhor. Mas que sentido? Então nós vamos levar os nossos filhos e falar assim para Deus: ó Senhor, isso aqui é teu, eu estou devolvendo para o Senhor nos deu e eu estou devolvendo para o Senhor. Não. A ideia aqui é que nós, como pais, temos que santificá-los, instruí-los, orientá-los, para que eles permaneçam e andem nos caminhos do Senhor. Então todo primogênito dos hebreus, e no caso hoje dos judeus, até hoje, quando nasce uma criança na família judaica, tem todo um cerimonial para apresentar esta criança diante do Senhor, e os pais tornam-se apenas então responsáveis na criação, na educação, no cuidado, na instrução da lei do Senhor, mas esta criança na verdade pertence a Deus. Uma outra grande lição que nós recebemos isso é que o nosso Deus, ele determina e se agrada das primícias, né? Então tem esse destaque que é feito, as primícias, né? O Senhor quer sempre distribuir. O pastor me fez lembrar, quem já trabalhou na roça, sabe que a terra, no primeiro plantio de qualquer safra que você colocar, qualquer grão que você colocar, na chamada primeira tirada, ela nasce com força maior. A ideia do texto é mostrar que o primogênito, filho primeiro, eu tenho 3, e o Daniel, que é o nosso filho mais velho, então quando a Bíblia estava grávida, a gente ficava naquela expectativa, tal. Não que os outros não sejam importantes, são importantes, mas o primeiro filho parece que tem assim algo. Guilherme não tem esse problema, só tem uma, né, Guilherme? A irmã também não tem esse problema, só tem uma. Mas a ideia do primogênito é o primeiro. Aqui, a ideia aqui é aquele que você mais aguardou, aquele que você mais gosta, aquela criança que você pensou
que poderia ter, colocá-la numa redoma de vida, ter toda a atenção voltada exclusivamente para ela, Deus está dizendo: olha, na verdade ela não é sua, no sentido que você está querendo. Ela pertence a mim, ela é minha. A primeira criança, o primogênito, precisa, no caso bíblico aqui, ser consagrado ao Senhor. É claro, irmãos, que todos os nossos filhos, quem tem mais de um, claro que nós vamos consagrá-los a Deus, mas na cultura aqui, no que diz respeito ao ensinamento da parte de Deus, o primogênito precisava de uma cerimônia específica para ser entregue ao Senhor. Para quê? Por quê? Para que eles se lembrassem que lá no Egito, Deus, por amor e misericórdia, não permitiu que os filhos dos hebreus fossem mortos pelo anjo da morte. Então, é um cerimonial, é algo que perdura até os dias de hoje, dentro da cultura de Israel. O filho mais velho sempre terá primazia diante dos demais filhos por causa da sua chamada primogenitura. Aliás, em todo o Antigo Testamento, nós vamos ver muitos ensinos, muitos preceitos, muitas regras, muita conduta em torno da pessoa do primogênito. Então, dentro desta vasta gama de ensinos sobre a primogenitura, nós temos a figura do Antigo Testamento em que o filho mais velho, quando o pai morre, assumia todas as responsabilidades da família. Na cultura hebraica, não era a mãe, não era a viúva quem assumia as responsabilidades da casa, sempre era o filho mais velho. O filho mais velho também tinha algumas regalias, alguns direitos a mais do que os demais irmãos. Sua porção era dobrada no que diz respeito à alimentação, enfim. Por quê? Porque ele era o responsável. Na falta do pai, o filho mais velho é quem tinha que assumir essa responsabilidade. Irmãos, querem ver como estas coisas refletem a Bíblia? Ela é a palavra de Deus para todo mundo, não só para Israel. Até pouco tempo atrás, e eu sempre falo aos irmãos que eu não sou tão velho assim, mas até pouco tempo atrás, quando ia se alistar no exército, se a pessoa, se o homem fosse o mais velho da família, quem lembra como é que se chamava? Arrimo de família, não podia servir o exército. O filho mais velho, principalmente se o pai fosse morto, não servia o exército no Brasil. Por quê? Porque o pai já era morto, ele era o mais velho da família. Quem cuidava da mãe, no caso, e dos irmãos mais novos? Então era chamado de arrimo de família. Sabe por quê? Por causa do texto bíblico. O arrimo de família, o conceito é, ele é o responsável. Arrimo significa coluna. Ou seja, este moço que poderia na época servir as Forças Armadas, na verdade não era convocado, não era aceito, porque ele precisava sustentar a família. A ideia é, mais vale a família do que as Forças Armadas, mais vale ele cuidar da mãe e dos irmãos que são menores, do que servir, no caso, apenas por servir o exército durante um ano. Então ele era dispensado. Veja que a Bíblia, ela influencia todas as culturas, todos os povos são beneficiados por causa da estrutura que Deus deixou como ensino para toda a humanidade. Certo? Então essa primeira parte, que é a parte da consagração dos primogênitos, Deus vai mostrar a Moisés que o povo hebreu precisava entender que, como Deus havia os livrado lá da morte, agora ele pede, ele quer, ele entende que seria bom que os pais entregassem os seus filhos aos cuidados de Deus, ou seja, que os pais criassem os seus filhos única e exclusivamente para servir ao Senhor. Um outro tópico que eu quero discutir com os irmãos ainda, até o verso de número 16, é o seguinte:
A saída do povo de Israel do Egito para a caminhada, para esta jornada até Canaã, é uma nova etapa na vida deles. Eles não têm noção do que vai acontecer, eles não sabem as coisas que eles vão ter que enfrentar, e é um modo de vida totalmente diferente. Por quê? Eles passaram 430 anos cativos no Egito. Essa geração que está saindo agora nunca tiveram contato com outras culturas, com outro tipo de vida, a não ser a escravidão, a não ser o sofrimento, a não ser ter sido subjugados. Agora não. Agora eles vão ter uma novidade de vida. É uma nova etapa na vida. Qual é a comparação? Qual é a contextualização que nós podemos fazer? Uma pessoa que aceita Jesus, e é por isso que a Bíblia fala que é um novo nascimento, ela passa por um processo de uma nova etapa na sua vida. E ela pode ser a pessoa mais experiente em qualquer área da vida. Pode ser um excelente profissional, pode ser um magnata, pode ser um empresário bem sucedido financeiramente, pode ser um intelectual, pode ser uma pessoa que tenha um saber fora do comum, ou pode ser uma pessoa iletrada, semi-alfabetizada, pobre. Não importa o status. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus como Salvador e passa a ler e a viver o Evangelho, ele passa para uma nova etapa na sua vida, porque ele precisa se adaptar, ele precisa compreender que a partir deste momento da aceitação de Cristo em sua vida, que ele está trazendo para si o Evangelho das Boas Novas, sua vida nunca mais será igual à vida pregressa, a vida passada. Isso é um desafio para Israel hoje. Eles saem, e é por isso que volta e meia nós vamos ver Israel não compreendendo ainda essa dinâmica de uma nova etapa na vida, e em muitas ocasiões eles oscilam, eles querem voltar para o Egito, eles sentem o gosto ainda da cebola, dos alhos, das coisas que eles comiam e tinham fartamente lá no Egito. Eles não compreendem que esta nova etapa na vida tem que também ter a participação deles. Então Deus tirou com poder, com mão forte, mas na caminhada, na jornada, cada um deles vão ter que ter a participação para que as coisas funcionem e aconteçam. O que a gente aprende aqui? O Evangelho é dinâmico, que Deus, que Jesus, o Espírito Santo, não está interessado em robôs. Nós não somos robôs. Nós temos autonomia, nós temos liberdade, direitos e deveres. É o chamado livre-arbítrio. E nós precisamos participar, não na salvação. Isto é, salvação é uma dádiva de Deus. Deus tirou eles lá. Os hebreus, o povo de Israel, não teve participação nenhuma. Eles não tinham condição nenhuma de por si só sair. Assim como nenhum de nós temos capacidade para nos auto-salvar. Não há como cooperarmos com Deus na salvação. A salvação vem através de Cristo Jesus. Mas na caminhada evangélica, na caminhada cristã, na caminhada ministerial, na caminhada como irmãos e igreja de Cristo, todos nós temos participação a oferecer. Ninguém fala nada? Amém. Olha, teve um amém ali. E aí só é importante destacar no processo de salvação vem o agir de Deus através da ação do Espírito Santo, e o homem, nesse seu livre-arbítrio, abrir o seu coração para receber essa ação que para muitos é chamada uma ação irresistível, não dá para resistir, mas a muitos não tem negado, ela só vai se concretizar, a salvação, embora o nosso Deus tenha feito tudo, se o homem realmente abrir o seu coração e receber a Jesus como Senhor e Salvador, depois inicia aquela caminhada de serviço a Deus. Você não
queridos, que na maioria das vezes nós achamos que nós não temos assim condição nenhuma, né? A gente não precisa fazer nada. Precisamos fazer muitas coisas. A manutenção da salvação e o crescimento espiritual de cada um de nós depende de nós mesmos. Jesus nos salvou. Jesus conquistou a vitória da salvação para nós. Tá, mas e aí? Daqui por diante como é que fica? Como é que faz? Quem é que tem que lutar? Por isso, Jesus disse que o reino dos céus, ele é conquistado nesse sentido, a força. Em que sentido? Há uma luta. Paulo vai corroborar isso, dizendo que é uma luta interna em nós, em que a carne, que é latente para o pecado, ela é terrena, nosso corpo foi formado na terra, é híbrica, está presa às coisas da terra. Mesmo depois de aceitarmos Jesus, volta e meia, eu e você, temos uns desejos que não deveríamos ter mais. Pensamos coisas que não deveríamos pensar mais. Mas por que o senhor está dizendo isso? Porque o povo de Israel, irmãos, os hebreus fizeram a mesma coisa que acontece conosco, aconteceu com eles. Deus os livra com poder, com mão forte, com autoridade, e eles vão 500 metros para frente, já começaram a se lembrar das coisas lá do Egito, do passado. Olha a oscilação, olha o problema da carne e não tendo ainda o confronto da vida espiritual. Então Paulo vai dizer que a nossa luta é esta, é uma luta em que o nosso espírito que vem de Deus quer que nós sirvamos continuamente e com uma intensidade maior Deus, mas a nossa carne, o nosso corpo quer as coisas efêmeras, materiais e sujeitas então a pecar. É a mesma coisa que está acontecendo aqui com o povo de Israel. Essa nova etapa na vida deles é novidade. É algo que eles não sabiam como enfrentar. E eles vão aprender no dia a dia. Assim como eu e você, depois que aceitamos Jesus, quantos embates você e eu já não passamos? Embates pessoais, coisas que nós precisamos tomar uma decisão para não mais fazê-las, e coisas que o mundo muitas vezes nos cerca, o diabo nos cerca, o inimigo das nossas almas tenta nos cirandar, e o mundo tenta fazer com que a gente peque, com que a gente caia. Quantas vezes nós já não nos encontramos nessa circunstância? Para não dizer quase todos os dias. Mas por que é que eu e você não caímos? Por que é que eu e você não somos derrotados? Primeiro, porque estamos cobertos, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Segundo, porque Deus tem misericórdia de nós, nos capacita. E terceiro, porque nós também temos participação nessa vida de santificação e de crescimento, e procuramos nos afastar das coisas más. É isso que está acontecendo aqui. Então essa nova etapa, eles estão saindo do Egito e tudo para eles é novo, eles não sabem de fato o que é que vai acontecer. E aí entra o terceiro tópico, onde eu tinha comentado com a irmã Elizabeth, que é algo para a gente viver, não só pensar, mas viver, praticar e ensinar. O povo de Israel agora, irmãos, está 100% no deserto, na jornada, na saída, 100% dependentes de Deus. Ué, mas como assim, pastor? Quer dizer que lá no Egito eles não estavam 100% dependentes de Deus? Estavam, mas não tinham noção disso. Todos nós somos 100% dependentes de Deus, sempre. Mas há uma diferença. O sol não nasce para todos, a chuva não vem para todos, Deus não manda as coisas para todos, mas só que depois que a gente passa a servi-lo, obedecê-lo e amá-lo, existem bênçãos específicas para aqueles que se submetem ao senhorio de Deus. Então lá no Egito
Israel não estava 100% submetida a obedecer a Deus. Eles tinham faraó, eles tinham um reino, eles tinham uma cultura, eles tinham regras sociais para seguir. Agora não. Agora eles estão no deserto e estão 100% na dependência de Deus. Vamos fazer uma contextualização para a gente entender? Todos nós aqui, o Eliseu, o pastor, o Marcos, todos nós aqui, nós vamos falar dos líderes, né? Nós estamos aqui e temos uma estrutura. Qualquer coisa, se o irmão Eliseu tem um projeto e apresenta para o pastor, ele vai ter o apoio, né? E os outros irmãos vão se envolver e nós vamos conseguir realizar as coisas com a conjunção da força da igreja, do conjunto de pessoas, número de pessoas que vão se esforçar. Está aí os jovens trabalhando, né? Ninguém faz nada sozinho, está funcionando, está aparecendo, está se formando, maravilha. Mas e um missionário no campo? Então aqui nós temos uma igreja razoavelmente pequena, mas tem 2 pastores, vários líderes, vários obreiros, todo mundo ajuda, todo mundo trabalha, maravilha a igreja, né? Mas e lá no campo? Missionário. O missionário tem que ir sozinho, ele tem que orar, ele tem que se consagrar, ele tem que ir fazer as visitas, os milagres têm que acontecer, ele tem que ganhar almas, ele tem que ensinar, ele tem que pregar, ele tem que fazer tudo sozinho. E mais, em termos de recursos, o missionário está 100% na dependência daquilo que Deus vai prover para ele. Isto é, o missionário vive um dia de cada vez e pede a Deus todos os dias que Deus possa suprir suas necessidades. É isso que Israel vai estar vivendo a partir da saída do Egito. 100% na dependência de Deus. E aí a gente precisa refletir. Será, irmãos, que nós enxergamos isso? Será que nós entendemos que somos 100% dependentes de Deus? Ou será que de vez em quando nós achamos que podemos fazer e realizar algumas coisas fora da dependência de Deus? E eu digo aos irmãos, sem medo de errar e sem acanhamento. Muitas vezes nós fazemos coisas que não consultamos ao Senhor. Muitas vezes nós nos metemos em negócios que Deus não está no negócio. Muitas vezes nós fazemos coisas sem a aprovação de Deus. E sabe o que acontece? Dá errado. Mas a gente não precisa se desesperar. Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, tão bom, tão longânimo, que esses erros que nós cometemos, que não deveríamos cometer, servem para nosso próprio crescimento. Que coisa, hein? Ou será que eu estou falando aqui em grego? Ou será que é só eu que de vez em quando faço e dou umas cabeçadas? Ou será que só eu de vez em quando faço aquilo que eu não confirmei ainda com o Senhor? Não, eu acho que todos nós, assim como Israel, o que nós temos que lembrar aqui é que a fase de crescimento, mas Israel está aprendendo. Israel aqui é como uma criança, Israel aqui é como um novo convertido, não tem? É errado nós lermos o texto bíblico e achar que o povo hebreu aqui já é um povo espiritual. Aqui no capítulo 13, o povo de Israel já tem uma comunhão muito forte, íntima. Não tem nada, não tem. Eles estão começando e agora tem que estar dependentes 100% de Deus. Aliás, para irmos ao outro tópico, eles passaram 430 anos escravizados no Egito, sabe por quê? Quem me ajuda? Desobediência.
falta da dependência total a Deus. Está registrado no livro do Gênesis que por causa da desobediência dos seus ancestrais, eles ficaram. Deus manda ir para Canaã, eles vão para Canaã, tem um probleminha, Deus não mandou eles saírem de Canaã, eles saem de Canaã e vão para o Egito. Aí Deus dá um jeito, faz milagre na vida deles, traz eles de volta para Canaã. Eles não contentes, 3 vezes isso aconteceu. Não contente, tem uma dorzinha de barriga lá, eles correm de novo para onde? Para o Egito. Aí Deus fala, então vocês gostam do Egito? Quer ficar no Egito? Vou deixar vocês aí uns 430 anos. Claro que eu estou aqui parodiando, mas é por causa dessa desobediência, por não consultarem, por não entregarem suas vidas totalmente aos cuidados de Deus. Ora, isso nos instrui, nos ensina, então, que nós precisamos estar constantemente em vigilância para entendermos que somos sempre 100% dependentes do Senhor. Amém? Amém. Que aula dura, né? Parece que está dura, né? Mas não é. É para a gente compreender, na verdade, o amor e a misericórdia de Deus. Então, nesse 100% de dependência, eles vão aprendendo. Aí, ó, o que acontece? Quando eles saem, vamos pular aqui já. Então, até o verso 16, é essa rotina aqui, ó. É Deus repetindo a Moisés o que ele tem que instruir para o povo, quando o povo estiver na jornada, quando o povo chegar lá em Canaã, quando o povo se desenvolver como nação, ele está instruindo o povo. A partir do verso 17, Moisés vai fazer um relato, uma recapitulação de como Deus os tirou lá do Egito. E é interessante, irmãos, olha só como a gente às vezes não compreende Deus. O meu tempo já foi embora. Olha o que está escrito aí no verso 17. Deus agora tocou o coração do faraó, o faraó deixou o povo ir. Irmão, você sabe quantos quilômetros tem entre a fronteira do Egito e Israel, em linha reta? E ela existe até hoje. São 200 quilômetros. 200 quilômetros, numa caminhada normal, eles levariam 15 dias para chegar. Aliás, está registrado lá em Números, capítulo de número 11 ao 14. As paradas que eles fizeram, você soma lá que você vai ver que dá 15 dias. Quando eles saem de Sucote, até chegar em Cades Barneia, que é a divisa, quando os espias, os primeiros leva de espias vão ser enviados para Canaã, são 15 dias de viagem. Isto é, se eles viajassem em torno de 14 quilômetros por dia, que é perfeitamente possível, 14 quilômetros por dia, em 15 dias eles chegariam em Israel. Mas olha só o que acontece aqui no verso 17. Em vez de Deus fazer eles irem pelo caminho mais curto, o que está escrito aí? Levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. É isso? Não é isso que está escrito. Está escrito o contrário. Eu li errado para ver se os irmãos estavam atentos. Aí está escrito o seguinte, ó: o caminho mais perto era o caminho da terra dos filisteus, mas aí está escrito que Deus não os levou por este caminho. Aí, ó, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Eu estou chamando a atenção dos irmãos para mostrar que Deus fez Israel ir por um caminho mais longo. E se nós não entendermos o que está acontecendo, a gente vai pensar que Deus aqui está castigando já o povo. Não tem nada a ver com isso. É que os filisteus já nesta época eram um povo preparadíssimo para a guerra, já eram guerreiros experientes. E se Israel tentasse passar, como a misericórdia, o amor, a presciência de Deus, o conhecimento que Deus tem de tudo e sabe tudo, ajuda o seu povo, o povo a quem Ele ama. Aquele que se entrega a Deus está protegido por Deus em todas as áreas da vida.
Se o povo de Israel, ou se Deus diz a eles: olha, para vocês fugirem, porque o faraó vai vir atrás de vocês, para vocês fugirem e chegar mais rápido lá em Canaã, cortem aqui esse caminho pela terra dos filisteus, que vocês vão chegar rapidinho lá. Sabe o que ia acontecer com eles? Iam morrer todos, porque os filisteus já estavam esperando eles. É o que diz o final do verso. Olha o que diz aí. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Que guerra é essa aqui, irmão? Que guerra é essa aqui? Não teve guerra nenhuma. O que o texto está nos mostrando? Que Deus já sabia que se eles fossem pegar o caminho mais curto, que seria o correto na nossa cabeça, encurtar o caminho, eles iriam morrer, porque os filisteus iriam atacá-los, eles iriam parte morrer na mão dos filisteus e a outra parte na mão dos egípcios, que iam dar de cara com eles de novo. Então, o que é que Deus fez? Fez eles irem pelo caminho mais longo. E aí, na próxima aula, no próximo discurso, a gente vai entender. Então, por isso que quando, veja só, eles pensam em ir pelo caminho mais curto, mas Deus disse que não é para ir. Aí, qual é o caminho que sobra para eles? Não tem outro caminho. Sabe o que é que sobrou para eles? O mar. Olha que coisa. Não tinha outro caminho. Ou eles iam pela terra dos filisteus, e Deus está dizendo que não é para ir. Se não vai pela terra dos filisteus, para chegar em Canaã, a não ser por esse caminho dos filisteus, só tem outro caminho, é o mar. E agora, como é que nós vamos passar pelo mar? Então aí a gente compreende as coisas. Nós temos que lutar até onde conseguimos, nós temos que nos esforçar até onde nós temos força suficiente, nós temos que fazer a nossa parte. Mas quando houver então um empecilho que é maior do que a nossa capacidade, quando houver problemas que nós não temos condição de resolver, estando nós na obediência, estando nós seguindo as orientações de Deus, quem é que vai dar jeito na situação? Nosso Deus. É Deus. Por isso que quando eles chegam diante do mar, o povo fica aterrorizado. Não fomos pela terra dos filisteus, poderíamos entrar numa batalha, quem sabe ganhar, agora todos nós vamos morrer, porque os egípcios estão vindo aí, e nós estamos com o mar na nossa frente, não tem como passar, não tem, se Deus não tivesse com eles, não teria saída, não teria solução. Olha lá, voltando ao terceiro tópico, o que é que Israel está aqui agora? 100% na dependência de Deus. Aí entra a fé, a obediência, a união, a compreensão das coisas, e nós já sabemos onde isso vai dar. Amém? Amém. Então, o capítulo 13 do livro do Êxodo, a gente encerra aqui, não somente quer nos dizer o seguinte, que Deus pede a nós que cuidemos dos nossos filhos para Ele, geração após geração, porque essa nação agora vai se fortalecer, vai crescer numericamente e precisa ter a estrutura espiritual para ensinar outros povos a servir a Deus. Deus está simultaneamente trabalhando em várias frentes, assim como a igreja, o corpo de Cristo, não pode atuar em uma única área. A igreja ela é multiforme, a igreja tem várias tarefas ao mesmo tempo para exercer. A mesma coisa, Israel está sendo usado por Deus em várias frentes, e este povo precisa estar nessa dependência total de Deus para aprender como lidar com as várias situações da vida. É isso que o capítulo 13 do Êxodo está nos ensinando. Quando nós estamos entregues, quando nós nos lançamos aos cuidados de Deus, no final, tudo dá certo. Mesmo que os caminhos, mesmo que as distâncias possam parecer fora da nossa realidade, se foi Deus quem mandou, no final dá tudo certo. Deus abençoe, Mabete. Eu sou um eterno devedor, Mabete. Não adianta. Eu sou um eterno devedor. Aí a responsabilidade de dar, né, a possibilidade da
Paulo, no versículo 19, que Moisés ele era filho de Levi, que era um dos irmãos de José, né? Já quantos anos depois, né? Porque José ele se tornou governador do Egito aos 30 e morreu aos 110 anos, né? Ele governou 80 anos no Egito. Moisés, ele era filho de Levi, que era irmão de José. Ele seria a terceira geração da família de Levi. E aí, depois de todos esses anos, 430 anos de escravidão no deserto, o pedido de Moisés, de José, não foi esquecido. Né? A gente pode analisar como Deus atua, né? Porque mesmo depois de morto, quando nós estamos realmente na presença do Senhor, o pedido não é esquecido. Deus nos honra. E aí, uma coisa que o pastor Paulo falou, a questão de nós nos alimentarmos da palavra do Senhor para que haja uma transformação nas nossas vidas, né? E quando nós estamos na presença do Senhor, tem que haver mudança. Essa mudança, ela tem que ser feita, né? Tem que ser, a gente tem que haver essa novidade, essa transformação nas nossas vidas. Isso só acontece quando a gente se alimenta da palavra. E uma coisa assim que Deus tem tocado assim no meu coração, né? É um exemplo assim muito bobo. Quando a gente vai para a academia, a gente, quando chega lá, o professor pergunta, né? Qual que é o objetivo? Aí você vai falar, o objetivo é enrijecer o músculo, emagrecer, e essa constante transformação que você quer no objetivo da academia é o quê? É parar de comer, ter uma dieta saudável. E o seu objetivo só vai acontecer se você obedecer essa dieta e fazer aquilo que o professor ou o nutricionista está mandando. E a mesma coisa nós, na igreja. Se nós estamos na igreja, a gente deve pensar, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou vindo por vir ou eu quero uma mudança? Né? E Deus tem tocado ao meu coração, porque assim, o fato de estar aqui na frente, o fato de estar aqui na igreja, eu me coloquei diante do Senhor. E o Espírito Santo tem tocado ao meu coração. Né? O fato de buscar, de ler, de querer estar na presença do Senhor, o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Timotete, você tem que aprender a perdoar. E Deus tem falado constantemente ao meu coração que essa mudança tem que acontecer, né? Se nós estamos aqui, eu falo assim aos irmãos, nós devemos buscar transformação. E tem que haver essa transformação, até mesmo para que as pessoas lá fora possam ver essa transformação em nós. Né? E Deus assim tem tocado no meu coração e eu estou aqui na frente porque o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu sou melhor que ninguém, eu tenho buscado ao Senhor. Trabalhar com relação ao arrependimento e perdoar é difícil. É difícil perdoar em amor, sabendo que eu sou falha também, né? Eu sou falha. Então, só agradecer, né? Conforme o irmão Paulo falou, o pastor Paulo nos ensina e nos exorta na palavra do Senhor. Tem que haver novidade de vida. E uma coisa que o irmão Eliseu falou na semana passada, a Bíblia ela não tem que ser retirada da nossa casa, da cama, da cabeceira da cama, e tirar o pó no domingo só para a gente trazer ela para a igreja para passear. Não, ela tem que ser lida, ela tem que ser folhada. Aproveitar o pastor Paulo para tirar as dúvidas que nós temos no decorrer da semana e aproveitar, porque se nós estamos no trabalho, se nós estamos na faculdade, é por um objetivo. Por que não aproveitar essa oportunidade aqui? Porque a palavra do Senhor vai nos exortar, vai nos ensinar. No momento que um irmão pisar no seu pé, como você vai reagir? Né? Você vai agir da mesma forma ou você vai tratá-lo em amor? Então, esse é o objetivo de nós buscarmos ao Senhor, ter uma transformação. E a transformação ela vem quando a gente busca, quando a gente realmente se derrama diante do Senhor. Essa mudança acontece. Então, assim, eu agradeço, né, muito a oportunidade e partindo, né, para os aniversariantes, mudando totalmente de assunto, né? Aniversariante nós não tivemos essa semana. Não sei se alguém tem. Acho que não teve aniversariante, né? Aniversariante é só a Ingrid, que ela faz amanhã, né? É isso? Amanhã. Ela vai ficar para a próxima semana. E, assim, a irmã, eu esqueci o nome da irmã, a mãe da irmã Elsa, a irmã Maura está nos visitando hoje, mas ela não é visitante, né? Ela não é visitante. Então, que Deus esteja assim, abençoando cada um de nós. Agradeço assim, ricamente pela
eterno Pai que está no céu, obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado a Deus pela saúde, pelo ar que respiramos, nossa vestimenta, nosso alimento, nossa casa, pelo cuidado, pela proteção em meio a perigos que muitas vezes nem temos notado. O Senhor tem cuidado de nós. E muito mais, ó Deus, pela bênção maior, da misericórdia do Senhor ter nos alcançado, pela graça somos salvos, pelo grande amor do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado a Deus também pelo estudo da Tua Palavra maravilhosa, que nos traz fatos históricos, mas de aplicação sempre tão oportuna nas nossas vidas. Nós queremos agradecer a Deus por esse privilégio tão grande de podermos ser conduzidos, orientados pela Tua Palavra maravilhosa, que tem, ó Deus, nos consolado, tem nos instruído, tem nos preparado. Queremos pedir também a Deus por esse culto que logo mais estaremos iniciando, dando continuidade a Deus e recebendo Teu servo Leandro Luz, falando do que Deus tem feito na sua vida. Ó Deus, como é maravilhoso nós percebermos que tiras de lado do lamaçal do pecado, da insignificância, resgata vidas, pois Tu és um Deus misericordioso, Deus que transforma. Pedimos a Deus a ação, a direção do Espírito Santo para os momentos que se seguem, para que corações sejam alcançados e aqueles que porventura não tenham a certeza da salvação de Jesus Cristo possam ser tocados com esta ação do Espírito Santo e convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sabemos, ó Deus, que em outras localidades o Teu nome também será glorificado, será exaltado, a Tua palavra será também anunciada, será pregada. Também em outros lugares, ó Deus, haja um momento de transformação, de salvação, de consagração de vidas. Obrigado a Deus pelo Teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Agradeço pela oportunidade. Teremos o lanche, né? Logo após o